Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 17 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos nos momentos finais, lendo as dissertações espíritas, que está sendo lido pela nossa querida amiga Carla, mas eu vou solicitar para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade desse encontro para refletirmos sobre essas mensagens que, apesar do tempo e da distância em que foram coletadas, ainda nos cala fundo, ainda nos dizem diretrizes e normas de conduta para chegarmos até Ti. Então ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos estar presentes, ouvirmos, meditarmos, internalizarmos e deixarmos essa mensagem sair através da mudança do nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Jesus, pois Tu sabes que nós, os espíritos rebeldes, somos a ovelha tresmalhada que fugiu do Teu aprisco. Ajuda-nos com Teu amor, com a Tua misericórdia, mas ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco desde sempre, que assim seja. Hoje é a dissertação número 15, assinada pelo Espírito de Verdade. Todos os médiuns são, incontestavelmente, chamados a servir a causa do Espiritismo, na medida de suas faculdades, mas são poucos os que não se deixam prender nas armadilhas do amor próprio. É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito. Assim é que, de 100 médiuns, encontrareis, no máximo, um que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado, nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidosa expectativa, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu lado fraco. Quanto mais eles pretenderem elevar-se, tanto mais ridícula lhe será a queda, quando não desastrosa. As grandes missões só são confiadas aos homens de escola, e Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Nunca será demais recomendar aos médiuns inexperientes que desconfiem do que certos espíritos podem dizer com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar, porque, se o tomarem a sério, só colherão desapontamentos nesse mundo e severo castigo no outro. Convençam-se bem de que, na esfera modesta e obscura onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos ou consolando os aflitos. Se daí tiverem de sair, serão conduzidos por mão invisível que lhes preparará os caminhos e serão postos em evidência, por assim dizer, mesmo sem se darem conta disso. Que se lembrem destas palavras, abre aspas, aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Fecha as aspas, o Espírito de Verdade. Olha, é por isso que são poucos médiuns com uma mediunidade bem ostensiva. O que eu estou querendo dizer? Médiuns videntes, por um acaso, aquele que vê, não é aparição, aquele que vê espíritos, são raros. Médios de pré-cognição ou retrocognição também são raríssimos. Médios de materializações são raríssimos. Médios de cura de forma ostensiva são raríssimos. Por que são raros? Porque normalmente quando nós nascemos com esse tipo de faculdade, nós temos uma tendência muito grande, primeiro, a concentrar pessoas em torno do médium. Que aí começa aquela bajulação, aquela supervalorização do médium. E logo, por conta da bajulação e da supervalorização, nós estamos mexendo com o que dentro do médium? Humildade?
Orgulho e vaidade. Imagina o que é ele dizer, nossa, eu curei. Então é por isso que são raros. Por quê? Porque o nosso Pai misericordioso, o nosso mestre por excelência, que assina como Espírito de verdade, ele sabe das nossas capacidades. Então é por isso, meus irmãos, que nós não vamos encontrar esse tipo de mediunidade em todos os cantos. Agora, o que acontece? Quando você descobre uma mediunidade, essa mais simples, da psicofonia, de uma psicografia que está ali iniciando, a pessoa começa a idealizar, mesmo que sendo pequeno esse movimento de mediunidade, ela começa a acreditar que ela tem uma grande missão. Só o fato dela achar que ela tem uma grande missão, isso já é o quê? Orgulho. Então, quando nosso Senhor nos fala aqui, através do Espírito de verdade nos fala, olha só, todos os médios são incontestavelmente chamados a servir a causa do espiritismo, mediunidade, na medida de suas faculdades, uns mais, outros menos. Mas são poucos os que não se deixam prender nas armadilhas do amor próprio. E quando os espíritos dizem pouco, são poucos mesmo. Pouquíssimos, né, gente? Ele diz, é uma pedra, o amor próprio é uma pedra de toque que raramente deixa de produzir o quê? Efeito. Então, quando a pessoa começa a ver a mediunidade tomando uma forma e a mediunidade começando a se firmar, a pessoa já tufa o peito e já diz, sou um missionário. Começa a se achar, inclusive, um espírito nobre. Aí é para acabar. É que de 100 médios encontrareis no máximo um. Gente, de 100, um. No máximo, quando encontra. Nenhum. Por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado nos primeiros tempos da sua mediunidade fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. É aquele que está iniciando, descobriu a mediunidade, grande parte já tufa o peito e diz, eu tenho uma missão. No livro dos suicidas, né? Quantos eles foram entrevistar, vamos dizer assim? Mais de 100, né? Não, 20? De 20, só 6. De 20, só 6 e no dia 2 faltaram. O trabalho mediúnico, né? Para atender suicida. Pra lembrar. Os que sucumbem a essa vaidosa expectativa, qual é a vaidosa expectativa? De grande missão. De ser um grande missionário, né? Ele diz, grande é o número deles, desses que sucumbem achando que são espírito superior, que tem uma grande faculdade mediúnica, né? É impressionante como o povo se fascina, né? Ah, eu devo atender a multidão. O povo está se comparando com quem? Com Chico Xavier. Só que o Chico Xavier está aqui nesse segundo parágrafo. Olha só. Se tornam inevitavelmente presas, aprisionados, né, submetidos a espíritos obsessores. Realmente, você tem uma grande missão. Pronto, caiu. Que não tardam a subjugá-los. Vive subjugado a esses espíritos. Lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu lado, que fraco. Qual é o lado fraco? Orgulho e vaidade. Quanto mais eles pretenderem elevar-se, tanto mais ridícula lhes será a queda, quando não desastrosa. E a gente já viu isso. Já vimos isso no nosso país. Quedas que ridicularizam o médium. Alguns até presos. Médium, tá? Não vincula médium a espiritismo. Eu posso ser médium, mas não necessariamente ser o quê? Espírita. Eu posso psicografar uma obra, mas não necessariamente a obra ser o quê? Espírita. Agora ele diz aqui, o Espírito de verdade, as grandes missões só são confiadas aos homens de... Escola. É pouca coisa? Não. Aos homens de escola. Então, se a gente encontra uma mediunidade tão ampla em Francisco Cândido Xavier... Porque o papai não vai dar corda para ninguém se enforcar. Ele dá um recurso que ele sabe que o filho dá conta. Ele vai dizer, tia, e aqueles que tendo a mediunidade ainda assim falharam? É um risco. Pode acontecer, pode acontecer. O Chico não poderia ter, vamos dizer assim, se envolvido com a quantidade de elogios, por ele ser único naquele tipo de faculdade? Poderia? Poderia. Poderia. A quantidade de livros que esse homem psicografou,
Ele não poderia ter desviado? Poderia, não poderia? Mas não. As grandes missões só são confiadas aos homens de escola e Deus mesmo os coloca sem que eles o procurem. Ele fica lá, Senhor, quero voltar à terra, mas eu quero ser um medião. A própria lei, né, o próprio Pai Criador, né, é a lei em si, né, procura, é hora de voltar. E né? a própria vida do Chico, desde a infância, não é de vaidade, né, já de sofrimento, de luta, de dores. É porque, e isso foi até um recurso, sabia, Carla, para ele não cair. Então, desde o início, foi humildade. Mas agrura já. Porque o que acontece? O que mais estraga a personalidade de um ser humano como nós são as facilidades. Facilidade e excesso. Tu deu facilidade e excesso para esses espíritos que reencarnam na Terra, é problema na Terra. Dificuldade, luta, sabe? O sofrimento, ele burila muito a alma. Nunca será demais recomendar aos médios inexperientes que desconfiem do que certos espíritos podem dizer com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar. Porque, se o tomarem a sério, só colherão desapontamentos nesse mundo e severo castigo no outro. Então, desconfie de espírito que chega dizendo que você é um missionário e que você tem uma grande missão. Isso pode vir através de outros médios também. O médio chega e diz, olha, tem um ser iluminadíssimo atrás de você. Você é um ser iluminado. Você é um missionário. Ele está aqui me dizendo que você... A pessoa já tufa o peito. E quem me garante? E eu já sei que espírito nobre não vem para jogar purpurina. Ele vem, inclusive, para puxar mais a orelha. Se Jesus cortou o homem lá e disse, bom mestre. Exatamente. Só de bom aí, não bom foi nem é só meu pai. Porque Jesus viu a intenção do cidadão. A gente não vê, né? Ele viu a intenção. Qual era a intenção? Que é esse movimento de bajulação. E o próprio Paulo, na obra Paulo Estevo, quando ele estava pregando uma médium lá, começou a dizer, eles são enviados de Deus. E Paulo foi e repreendeu o espírito que estava através daquela senhora. E o Barnabé não entendeu nada. Ele disse, mas poxa, o espírito está nos ajudando, falando bem. E o Paulo identificou que era um espírito leviano. E repreendeu. Entendeu? Mas a gente não tem essa percepção, né? A gente gosta. Por conta da vaidade, né, Carlinha? Por conta da vaidade. Convençam-se bem de que, na esfera modesta e obscura, onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos ou consolando os aflitos. Se daí tiverem de sair, serão conduzidos por mão invisível, que lhes preparar os caminhos e serão postos em evidências, por assim dizer, mesmo sem se darem conta disso. Que se lembrem destas palavras. Aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Então, isso, porque, gente, o médio, ele é só um instrumento, porque quem realiza tudo é o Pai. Quando eu começo a achar que sou eu que realizo, pronto, eu sou um ser vaidoso. E a vaidade e o orgulho são inimigos da humildade. E eu preciso, para me tornar um humano melhor, aprender a humildade. A humildade é a submissão a Deus. Então, quando nós atendemos a alguém, a gente não deve aceitar nem o obrigado. Não me agradeça. Agradeça a Jesus, que é por ele que eu estou aqui. Eu estou fazendo um acompanhamento de uma jovem, caso bem grave, e como a gente tem ido várias vezes, ontem a mãe chegou com isso assim, você me perdoe, mas você está tendo despesa, deixa eu lhe ajudar com a gasolina. Achei tão interessante isso, né? A preocupação dela. E eu disse, mas o trabalho é de Jesus, eu estou aqui por ele, eu sou serva dele, ele manda e eu obedeço, e ele provê tudo.
prover tudo. São essas coisas, se você não estiver atento, você aceita. Pronto, já perdeu. Você já está comercializando algo que não é teu. Entendeu, gente? Então, nós temos que estar com os olhos bem atentos para não cairmos em nenhuma armadilha. Foi bom? Foi ótimo. Então, foi uma rápida reflexão, mas eu tenho certeza que profunda, para pensarmos no trabalho do médium, no perigo e nessa palavra que o Espírito de Verdade falou. De 100, 1. Quando? 1. Tá bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Que aí começa aquela bajulação, aquela supervalorização do médium. E logo, por conta da bajulação e da supervalorização, nós estamos mexendo com o que dentro do médium? Humildade, orgulho e vaidade. Imagina o que é ele dizer, nossa, eu curei. Então é por isso que são raros. Por quê? Porque o nosso Pai misericordioso, o nosso mestre por excelência, que assina como Espírito de Verdade, ele sabe das nossas capacidades. Então é por isso, meus irmãos, que nós não vamos encontrar esse tipo de mediunidade em todos os cantos. Agora, o que acontece? Quando você descobre uma mediunidade, essa mais simples, da psicofonia, de uma psicografia que está ali iniciando, a pessoa começa a idealizar, mesmo que sendo pequeno esse movimento de mediunidade, ela começa a acreditar que ela tem uma grande missão. Só o fato dela achar que ela tem uma grande missão, isso já é o quê? Orgulho. Quanto mais eles pretenderem elevar-se, tanto mais ridícula lhe será a queda, quando não desastrosa. E a gente já viu isso. Já vimos isso no nosso país. Quedas que ridicularizam o médium. Alguns até presos. Médium, tá? Não vincula médium a espiritismo. Eu posso ser médium, mas não necessariamente ser o quê? Espírita. Eu posso psicografar uma obra, mas não necessariamente a obra ser o quê? Espírita. Então, se a gente encontra uma mediunidade tão ampla em Francisco Cândido Xavier, porque o papai não vai dar corda para ninguém se enforcar. Ele dá um recurso que ele sabe que o filho dá conta. Ele vai dizer, tia, e aqueles que tendo a mediunidade ainda assim falharam? É um risco. Pode acontecer. A própria lei, né? O próprio pai criador, né? É a lei em si, né? Procura, é hora de voltar. O que mais estraga a personalidade de um ser humano como nós são as facilidades. Facilidade e excesso. Tu deu facilidade e excesso para esses espíritos que reencarnam na Terra, é problema na Terra. Dificuldade, luta, sabe? Ele burila muito a alma. E severo castigo no outro. Então, desconfie de espírito que chega dizendo que você é um missionário e que você tem uma grande missão. Isso pode vir através de outros médios também. O médio chega e diz, olha, tem um ser iluminadíssimo atrás de você. Você é um ser iluminado. Você é um missionário. Ele está aqui me dizendo que você... A pessoa já ufa o peito. Quem me garante? E eu já sei que espírito nobre não vem para jogar purpurina. Ele vem, inclusive, para puxar mais a orelha.
Porque, gente, o médium, ele é só um instrumento. Porque quem realiza tudo é o Pai. Quando eu começo a achar que sou eu que realizo, pronto, eu sou um ser vaidoso. E a vaidade e o orgulho são inimigos da humildade. E eu preciso, para me tornar um humano melhor, aprender a humildade. A humildade é a submissão a Deus. Então, quando nós atendemos a alguém, a gente não deve aceitar nem um obrigado. Não me agradeça. Agradeça a Jesus, que é por Ele que eu estou aqui. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Amigos, assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estudo e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.